Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado, senador Ricardo Ferraço, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, deputado Nelson Pellegrino, meus companheiros, senhoras e senhores senadores, senhores deputados, eu queria inicialmente agradecer essa oportunidade de estarmos aqui para apresentar a questão orçamentária aos senhores parlamentares e também agradecer sempre o apoio incondicional que nós temos recebido na nossa trajetória. Eu gostaria de passar a palavra ao Major Brigadeiro Volkmer, que é o subsecretário de Finanças da Aeronáutica, para apresentar a nossa situação orçamentária. Bom dia, senhores. Então, eu sou o Major Brigadeiro Volkmer e me proponho apresentar aos senhores alguns aspectos da situação orçamentária do Comando da Aeronáutica para 2014. Mas, primeiramente, nós vamos apresentar alguns aspectos que mostram atribuições adicionais que vão se sobrepondo às tarefas do Comando da Aeronáutica e que implicam em necessidades de aportes de maiores recursos orçamentários. Todas essas ações, né, são extraídas da Estratégia Nacional de Defesa e nós, então, com o Plano Estratégico Militar da Aeronáutica, desenvolvemos essas ações, então. A área de atuação do Comando da Aeronáutica, por incrível que pareça, nós temos ação sobre 22 milhões de quilômetros quadrados, dividindo isso em 8 milhões e meio de território nacional, mais 3 milhões e meio de zona econômica exclusiva e mais 10 milhões de águas internacionais, onde nós temos a responsabilidade pelo controle. Vamos falar inicialmente do nosso território, onde a Força Aérea, o Exército e a Marinha, seguindo a Estratégia Nacional de Defesa, há poucos anos, passaram a implementar a presença do Estado na região amazônica. Por quê? Porque a região amazônica estava um pouco esquecida, talvez nós não tivéssemos recursos para aplicar naquela região. Então, apenas poucos radares faziam o controle do espaço aéreo naquela região, o que permitia que mais de 300 tráfegos mensalmente sobrevoassem o espaço aéreo brasileiro, sem que nós tivéssemos ou conhecimento ou tivéssemos ações para interpor esses ilícitos. E o Comando Aeronáutico era representado na região amazônica por aproximadamente 400 homens na base aérea de Manaus. E isso implicava que os nossos irmãos aqui do Norte não tinham a mesma atenção que os nossos irmãos do Sul e do Nordeste e que as nossas riquezas da região não estavam tão bem protegidas. E, principalmente, que a soberania do espaço aéreo não estava sendo mantida. A Força Aérea, então, através do CIVAM, passou a fazer a implementação de toda a cobertura radar da região norte, o que implica em gente em cada um desses radares aí, fazendo a manutenção desses equipamentos. Não adianta só nós termos a cobertura radar, que é controle. Nós precisamos controlar e defender. Então, precisaríamos da presença da Força Aérea na região. Nós, então, implementamos bases aéreas em Boa Vista, em Porto Velho, em adição às bases aéreas já existentes de Manaus. Criamos os destacamentos de São Gabriel da Cachoeira, de Eirunepé, e em construção ainda em Vilhena. Instalamos esquadrões de caça em Porto Velho, em Manaus e em Boa Vista. Esquadrões de ataque de helicóptero em Porto Velho, esquadrões de busca e salvamento de helicóptero em Manaus e 2 esquadrões de transporte em Manaus, em adição a um centro integrado de controle de tráfego aéreo em Manaus. Tudo isso somado a toda uma infraestrutura de pistas, telecomunicações e apoio de combustível para que se pudesse ter a soberania do Estado em toda essa região. E um pronto atendimento aos nossos pelotões de fronteira ao longo de toda a fronteira. E o Comando Aeronáutico passou a ter mais de 5 mil homens nessa região. E isso tudo implica custeio e investimentos.
Com essa presença da Força Aérea na região, a gotinha, que só chegava na região sul, passou também a chegar nos pontos mais distantes da região norte. Comunidades indígenas e comunidades ribeirinhas passaram também a receber essas gotinhas nas asas da Força Aérea. A urna, o voto, também passou a ser um direito daquelas populações que antes não conseguiam votar. E hoje, nas asas da Força Aérea, lá chegam as urnas eletrônicas nos pontos mais distantes do nosso país. Passamos a varrer toda a região amazônica, a senadora conhece, pelas nossas rotas CAN, onde nós levávamos... passamos a levar apoio odontológico, assistência odontológica, assistência médica a pessoas que, em sua vida, ainda não haviam visto um médico sequer. E levamos também a cidadania, e a bandeira brasileira passou a estar tremulando nos pontos mais distantes do nosso país. E, no dia a dia, sem podermos parar, em apoio em vermelho aos nossos pelotões do Exército, distantes fisicamente e que requerem, eles são os nossos guardiões da fronteira, precisamos levar a eles diariamente o apoio de ressuprimento de víveres, apoio médico, é o combustível para que os geradores deles continuem funcionando. E, em azul, o necessário apoio aos nossos destacamentos de controle de espaço aéreo, onde também grupamentos nossos, pessoas nossas, homens e mulheres da Força Aérea, estão lá mantendo em operação esses radares e sistemas de comunicação. São peças de reposição necessárias, que não podem aguardar de um dia para o outro. Elas têm que ser levadas imediatamente. Por quê? Porque, senão, o radar ele deixa de funcionar e nós perdemos o controle naquela área. Controle do espaço aéreo, né? Além dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados de território, nós acrescentamos a nossa atuação como controle e defesa nos 3,5 milhões de zona econômica exclusiva, onde nós fazemos a patrulha marítima. E nós fazemos isso em complementação aos trabalhos da Marinha em termos de negar o uso do mar. E como é que nós fazemos esse trabalho? São 13 esquadrões, um de P-95 em Belém e um outro esquadrão em Florianópolis, que, somados à nossa recente aquisição no Comando da Aeronáutica, embora as carcaças sejam velhas, mas são modernas aeronaves P-3, que permitem o patrulhamento de toda essa área. E essas aeronaves P-3 possuem os laboratórios com os equipamentos mais modernos que se pode imaginar e que estão à disposição no mundo. E isso possibilita detecção de submarinos, de navios, à noite, de dia, com sol ou chuva, impedindo e negando o uso do mar a navios estrangeiros. Permite, ao longo dos 7.500 quilômetros de costa, nós fazemos a proteção das nossas muitas, inúmeras plataformas de onde vem o nosso rico petróleo. E para que os senhores tenham uma ideia do que é o trabalho deste patrulhamento, nós, no ano de 2012, nós identificamos mais de 1.700 embarcações estrangeiras ao longo desses 7.500 quilômetros. Nós varremos, só a Força Aérea, 15.800.000 quilômetros quadrados de mar territorial, o que implica que nós passamos cada metro quadrado do nosso mar territorial mais de 5 vezes, posto serem 3,5 milhões de quilômetros quadrados de área. E com a entrada dessa aeronave P-3, a Força Aérea ela recuperou a sua capacidade de patrulhamento aéreo-marítimo que ela fazia há muitos anos atrás. Agora, cada metro quadrado deste mar está sendo patrulhado. Somando-se a esses 12 milhões, vamos considerar agora aspectos sobre as nossas águas internacionais. Acordos internacionais impõem ao Brasil o controle desses 10 milhões de quilômetros quadrados. E, além disso, a busca e salvamento em toda essa área,
E nós não podemos prescindir, não podemos deixar de decolar para as nossas missões de busca e salvamento. Mas o controle, que é um orgulho do país, que faz com que a Força Aérea, o controle que ela exerce em toda essa área, que soma 22 milhões de quilômetros quadrados, faz ela ser respeitada no mundo todo. E a busca e salvamento, ela requer toda uma quantidade de aeronaves, helicópteros ou asa fixa, específicas e paradas em prontidão para serem acionadas a qualquer momento. Nossos homens, tripulações, homens e mulheres, estão disponíveis em alerta 24 horas por dia para os acionamentos de missões de busca e salvamento. São mais de 8 acionamentos, e isso às vezes nós não percebemos, a sociedade. São 8 acionamentos diariamente, em média. Por ano, mais de 3.000 acionamentos de busca e salvamento para embarcações ou aeronaves. São vidas que estão em jogo e nós precisamos de recursos para que esses meios estejam disponíveis e para que nós tenhamos combustível para poder fazer esses voos. Agora, considerando a área de 8 milhões e meio do território, 3 milhões e meio do nosso mar territorial e mais os 10 milhões de quilômetros quadrados de mar, de águas internacionais, nós chegamos aos 22 milhões de quilômetros quadrados de área de atuação. E o orçamento para tal, em termos de 2014. Nós projetamos necessidades para 2014 em termos de 8,8 bilhões. No entanto, o projeto de lei nos contempla com 4,8 bilhões. O que isso implica? Que nós não estamos tendo recursos orçamentários para a manutenção das nossas aeronaves. O serviço de manutenção da nossa frota, nós não estamos conseguindo fazer. Ou seja, atualmente, 346 aeronaves da nossa frota, de 624, estão paradas sem condições de voo. Mais da metade. Nós não temos o combustível sequer para terminar as missões deste ano. Para o ano que vem, a lacuna é grande, mas nós não podemos prescindir. Nós não podemos abrir mão de executar as missões de busca e salvamento. Não podemos parar o controle aéreo. E não podemos deixar de dar o apoio àqueles pelotões de fronteira, né, e aos nossos destacamentos de radar, porque senão nós perdemos o controle. Nós precisaríamos, para 2014, de 1,4 bilhão e estamos sendo atendidos, em termos de manutenção, em termos de combustível, estamos sendo atendidos com 1,05 bi. Nós precisamos recuperar as nossas instalações militares, são aspectos de infraestrutura. Nós precisamos adequar os nossos refeitórios antiquíssimos, os nossos hospitais antiquíssimos, às condições exigidas pela Anvisa, e não temos recursos para tal. Nós precisamos, urgentemente, e isso é prioridade do comando, que nós construamos mais imóveis para os nossos militares. Porque os salários dos nossos militares, eles não conseguem fazer frente aos valores de aluguel praticados ao longo do país. E, em alguns casos, nem sequer nós temos imóveis disponíveis para aluguel. Aí, a prioridade dada pelo comando, em termos de construir imóveis para que esses nossos militares possam ter uma vida digna. E nós precisaríamos, para 2014, de 420 milhões, aproximadamente, e temos alocados 122 milhões. Nós precisamos manter a nossa tropa treinada, isso é treinar e operar dia e noite, isso é recuperação da capacidade operacional da Força Aérea, é o adestramento dos nossos militares, são mísseis a serem adquiridos para proteger os nossos radares, senão eles ficam suscetíveis e indefesos. Então, nós precisaríamos para 2014 de 420 milhões e estamos recebendo 98. Bem,
E em termos de investimentos e em termos de projetos estratégicos para 2014. Nós temos o PROFAB, que é o Plano de Recuperação Operacional da Força Aérea. Nós somos um país que não permite que nós estejamos, a todo momento, trocando os equipamentos, comprando novos. Nós precisamos exauri-los pelo uso, né? Ou seja, utilizá-los ao máximo possível, como foi a situação do nosso 707, que parou há pouco tempo porque realmente a segurança de voo não permitia mais a continuidade dos voos, não havia mais segurança para isso. Mas ao longo do tempo, quando uma aeronave vai sendo utilizada por mais de 20 anos, ela vai ficando obsoleta em termos de aviônica, em termos de sistemas de navegação, sistemas de ataque e assim por diante. Então, é muito mais econômico nós modernizarmos uma aeronave, trocar alguns equipamentos, do que adquirir novas aeronaves. Assim, nós estamos na luta pela modernização das nossas 43 aeronaves A1 e 11 aeronaves F-5, atualizando simplesmente os sistemas de navegação e ataque, permitindo mais 20 anos de operação, a um custo extremamente mais baixo do que se nós fôssemos adquirir novas aeronaves, né? Para tal, nós precisaríamos, para 2014, de 500 milhões, é o que os contratos prevêem, né? Cadência de desembolso, e nós temos alocado 123 milhões. O importante é que quem faz isso é a indústria nacional. Não só a Embraer, mas Elibras e assim por diante, e isso gera empregos diretos e indiretos. O nosso KC-390 é um dos orgulhos da indústria do país, né? Em termos da indústria nacional. Poucos são os países no mundo, muito poucos, que têm condições de desenvolver uma aeronave do tamanho dessa. Ela vem, do porte dessa. Ela vem em substituição aos nossos famosos, conhecidos por todos, C-130, que em 2016 estarão sendo aposentados, né? E nós precisamos dar continuidade aos nossos trabalhos de busca e salvamento, a evacuação aeromédica, os ressuprimentos aéreos para a Amazônia. E nós precisaríamos de 150 milhões para a assinatura do contrato no ano de 2014. Não obstante, tenhamos 20 milhões alocados no projeto de lei orçamentária. Isso é indústria nacional. Isso gera empregos, né? Nesse caso, aí, mais de 1.300 empregos diretos e 6.500 indiretos. Mas um ponto importante, divisas para o país. 700 aeronaves, nós temos a promessa de compra, de outros países querem comprá-la. Mas nenhum país compra uma aeronave de um fabricante cuja Força Aérea daquele país não opere a aeronave. Isso é a condição sine qua non. Nós vetamos a Embraer de vender 700 aeronaves no primeiro momento. E o nosso veículo lançador de satélite. Falamos em termos de VLS e VLM. Isso é desenvolvimento de tecnologia de ponta, que capacita o nosso país a entrar no seleto grupo extremamente reduzido daqueles que têm capacidade de colocar artefatos em órbita. Nós precisaríamos, para 2014, alocar 132 milhões para esse projeto. E, no momento, nós não temos nenhum recurso alocado. Senhores, nós estamos entrando aí no terceiro milênio. O país cresceu muito e os encargos das forças foram crescendo junto com o país. Nós somos um dos países mais respeitados no mundo em termos do controle do espaço aéreo que fazemos e em termos da busca e salvamento, da capacidade, né? E nós entendemos que o orçamento do país não consegue nos contemplar com tudo que nós gostaríamos com tudo que nós estamos apresentando aí. Mas nós gostaríamos de fazer muito mais pelo nosso povo e pelo nosso país. Quem controla e defende, protege o seu povo, protege o seu país. Muito obrigado.